Shalom, 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 queridos. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Mais uma aula, mais um tempo profético desse mês. Palavra de cura em nome de Jesus. Amém? Você que está entrando, seja bem-vindo em nome de Yeshua. Seja bem-vindo aí, seja bem-vindo. Vai ser bênção hoje, em nome do Senhor. Apóstolo Éder. Shalom, shalom, meu querido. Amém, queridos? Hoje a gente vai aprender algo muito importante também, como tem sido a cada dia, né? De cada ministração que tem sido pregado sobre cura da alma. E esse é um tempo, né, que a gente está caminhando nesse mover desse mês de ar, né? Que é onde o Senhor tem falado sobre cura na área muito importante que é a alma. E hoje eu quero trazer para vocês aqui algo importante sobre sobre a restauração da alma, né? Que é a cura, né? Vamos falar um pouco sobre isso, sobre a visão de Deus nessa área, né? Pensar de Deus tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, assim como o Machia, né? Assim como o Senhor Jesus, toda vez que ele declarava: a sua fé te salvou, a sua fé te curou. E ali está falando do sentido, né, da cura da alma. Então, hoje a gente vai falar um pouco esse contexto, desse propósito desse mês, em nome de Yeshua. Amém? Vamos orar aqui. Pai, em nome de Yeshua, quero te agradecer por mais um dia, mais um tempo dessa estação, desse tempo. Te louvar, Senhor, por cada um que estão ouvindo essa palavra, vai receber essa direção do Senhor nesse dia. Cada ministração de cada ministro que tem sido essencial, de cada mensagem, cada palavra. Espírito de Deus, traga sobre cada um de nós nesse tempo. Yeshua, fica à vontade como o Senhor tem sido através do teu Espírito. Senhor, nós estamos num tempo tão precioso dentro desses dias, dessa contagem do Homer. Nós estamos na quinta semana que fala da chama, do poder, do Espírito que fortalece. Pai, traga sobre cada um de nós, manifesta o seu poder, que haja cura como o Senhor tem manifestado, que haja restauração como o Senhor está fazendo, cada ministro que está ministrando nesses dias tão importantes, Senhor. Venha, Espírito de Deus, fica à vontade. Mais uma vez, traga a shalom, traga o mover do Senhor, que essa mensagem alcance pessoas aonde está precisando de cura, área física, área espiritual, área do corpo, área da alma. E nós estamos vivendo um tempo que aonde o Senhor está trazendo restauração na alma, através do propósito da salvação que nós estamos aguardando em Ti, porque a redenção do corpo, Pai, através da salvação, aguardando a restauração e a redenção do corpo. Pai, é nesse período, Pai, que nós estamos aonde o Senhor tem trazido palavra, direções, que aonde o Senhor está nos levando a um tempo de restauração da alma. Então eu te peço, Pai, em nome de Jesus, manifesta o seu poder, traga de um mover poderoso em nome do Senhor. Amém e amém. Shalom, boa tarde, em nome do Senhor, seja bem-vindo aí, quem está entrando, eu creio que vai ser bênção para a glória de Deus, né? Abra a palavra de Deus no Novo Testamento, o livro do apóstolo Tiago, cartas, apóstolo Tiago, né? Epístola do apóstolo Tiago, capítulo 1. A gente vai falar, né, como tem falado, sobre a cura da alma, a restauração da alma. E o apóstolo Tiago, aqui no capítulo 1,
ele está citando sobre algo muito importante. Nós temos que entender que o capítulo 1 de Tiago, ele está falando para aqueles que estão salvos, para aqueles que, né, receberam a salvação do Senhor através da generação do Espírito, que foi regenerado pela salvação do Espírito, pela salvação do Senhor dado a eles. E aqui o apóstolo Tiago, ele cita sobre algo muito importante dessa congregação, né? Essa congregação aqui messiânica, na época ali, né? Que é a igreja do Senhor, que é aquele povo do Senhor, que nós também somos também, né? E quero trazer aqui esse entendimento do apóstolo Tiago, citando, vamos pegar um versículo que eu estudando aqui, meditando, que está lá, Tiago, capítulo 1, versículo 18, não, versículo 21. Depois a gente mais para frente vai voltar aqui um pouquinho, tá? Tiago, capítulo 1, versículo 21. Portanto, livrando-nos de toda a impureza e a maldade que prevalece, recebei com humildade a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Veja que coisa poderosa que o apóstolo Tiago, presta atenção aqui, que é muito importante aqui, querido. Isso aqui é uma palavra que eu quero que você preste muita atenção aqui. O apóstolo Tiago, ele traz essa visão, e aqui ele não está falando para não convertido, ele está falando para aqueles que são convertidos. Vamos ler novamente aqui, Tiago capítulo 1, versículo 21. Portanto, livrando-vos de toda a impureza e a maldade que prevalece, recebei com humildade a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a alma. A palavra implantada no manuscrito original significa sozo, que significa salvar, tá? Vou repetir, a palavra implantada no manuscrito original significa sozo, que significa salvar a alma, salvar, ou curar, ou restaurar, trazer seguro, dar segurança. Então, a palavra aqui que o apóstolo Paulo está dizendo, a palavra implantada, ela é poderosa para salvar a vossa alma. Ele está dizendo, o significado dessa palavra implantar significa sozo. E a gente vai ver dentro das escrituras, muitas vezes, o Machia, o Senhor Jesus, falando dessa palavra. Falando toda vez que aqueles que chegaram diante dele, ele diz, olha, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. A palavra salvar ou cura significa sozo. A tua fé te salvou, a tua fé salvou a tua alma. A palavra, a tua fé te cura. Então, essa palavra implantada aqui, cura, é sozo. Toda vez que você vê, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento, que eu vou trazer para você aqui, lá em Salmo, abra lá no Salmo capítulo 19. Salmo capítulo 19. Salmos capítulo 19. Aí você pergunta para mim, né, mas como que hoje está falando de cura? E sim, mas vou trazer esse contexto para vocês. Por que que essa palavra implantada, a palavra implantada, é poderosa para salvar a tua alma, para curar a tua alma, restaurar a tua alma, né? E aqui no Salmo,
capítulo 19. Vou pegar aqui. Salmos 19, versículo 7. Olha só, Salmo 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, e o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Veja que o salmista, né, Davi, ele está falando que a lei do Senhor, o que é a lei? A palavra do Senhor, né? Ela é perfeita, ela é poderosa para curar a alma, restaurar a alma, né? Que é o significado sozo. Então, quando a gente olha para essa manifestação da cura, nós temos que entender também sobre a salvação, o contexto da salvação do Senhor, que lá na carta de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, vai falar dessa manifestação da salvação, da cura. Por quê? Vamos lá em Tessalonicenses, capítulo 5, que eu quero trazer também isso para vocês. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o apóstolo Paulo vai falar a dimensão que eu vejo, né? Os três processos do tempo, né? Da salvação do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Diz assim, ó: o próprio Deus da paz, ou de paz, vos santifique completamente o vosso espírito e a vossa alma e o corpo completamente guardado para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, querido, que quando a Bíblia fala sobre a menção sobre corpo, alma e espírito, aqui está falando sobre a salvação, o espírito sendo que foi regenerado pela experiência da salvação. Nós sabemos que nós fomos já salvos, somos salvos da experiência do Espírito, da regeneração que recebeu no plano da salvação. Nós recebemos isso. Toda vez que a gente vai ver na Bíblia, a gente vai ver a palavra de Deus apresentando sobre o tempo da salvação. Existe dentro da palavra de Deus sobre o tempo, apresentando sobre o tempo da salvação. O que significa isso? Sobre as áreas que nós recebemos, o significado sobre o poder da salvação. Lá em Romanos, capítulo 8 e 23, nós estamos esperando a redenção do nosso corpo da salvação. Então, quando a gente olha nesse processo sobre lá a regeneração do Espírito, da experiência do Espírito que nós recebemos na experiência da salvação, nosso Espírito recebeu essa regeneração do Senhor da salvação, nós agora guardamos a redenção do corpo para a salvação. Nós estamos esperando essa redenção do corpo. Pastor, mas onde está isso? Em Romanos capítulo 8 fala desse mover. Abre lá em Romanos capítulo 8, hoje a gente vai passear um pouquinho aqui na Bíblia, tá? Romanos capítulo 8, verso 23 diz assim: e não só ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, da mesma forma, gememos inteiramente, esperando a nossa adoção como filho, a redenção do nosso corpo, né? A redenção de nosso corpo. Então, há uma redenção que nós estamos aguardando pela palavra do Senhor. Nós já fomos regenerados pela a salvação que nós temos em Cristo,
né? O nosso espírito recebeu essa regeneração da salvação do espírito e nós estamos aguardando essa redenção do corpo através da salvação. Nós estamos aguardando. Mas quando a gente olha, né, e vemos pela palavra de Deus, nós podemos entender que Deus, ele sempre apresentou, né, os tempos da salvação, a fase da salvação, a salvação que está conectada no passado, no futuro e no passado, presente e futuro. Por que que sempre a Bíblia fala disso? Quando você vai ver lá em Atos, capítulo 15, versículo 11, abre lá em Atos, capítulo 15, versículo 11, Atos, capítulo 15, Deus aqui, ele apresenta o tempo da salvação, falando sobre cura da alma, né? Atos, capítulo 15, versículo 11. Mas cremos que fomos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus, e da mesma forma como ele também fomos. Aqui está da salvação do passado, esse representar da salvação. Por quê? Porque a palavra de Deus sempre apresenta a salvação do passado, que fomos já salvos, né? E também fala da salvação do presente. Entendemos sobre a restauração da alma, sobre cura da alma, porque nós estamos falando da cura da alma esse mês. Amém, queridos? Estamos falando sobre a cura da alma. Olha que importante isso. Quando você entenda sobre esse processo da regeneração, que nós somos regenerados pela experiência que nós tivemos ao encontro com o Senhor Jesus, ao encontro com Machia na nossa vida, nós recebemos essa regeneração, como diz Paulo lá na carta, primeira carta a Tessalonicenses, capítulo 5, que nós acabamos de falar aqui, sobre a alma, o espírito e o corpo. E aqui ele fala, a palavra apresenta o tempo da salvação. As três fases do tempo da salvação, uma que está conectada no passado e a outra que está conectada no presente. Também há em 1 Coríntios, capítulo 1, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 18. Primeira carta, capítulo 1, de 1 Coríntios, que diz no versículo 18: pois a palavra da cruz é loucura para os que pertencem, mas para nós que somos, olha só, salvos, é o poder de Deus. Olha só, lá Romanos 15, Atos 15, 11 fala que somos salvos no passado. Agora, a salvação do presente. O apóstolo, né, o apóstolo Paulo, que para os judeus Saulo, para os gentios Paulo. Então a gente vê aqui que Paulo está falando, olha só, pois a palavra da cruz, que é loucura para os que pertencem, que perece, perdão, é loucura para os que perecem, deixa eu corrigir aqui, né? É loucura para quem perece, mas para nós que já somos salvos, é poder de Deus. Então, a primeira parte, a cura do passado, a salvação do passado, e agora ele está falando sobre que a palavra de Deus apresenta a salvação do presente. Agora, a salvação do futuro, que nós estamos aguardando. É aqui que entra o processo da alma. É aqui. É aqui que entra o processo da restauração que nós estamos vivendo da alma. Por quê? Porque nós estamos esperando a redenção do corpo da salvação. Nós estamos esperando isso. Mas olha o que diz lá em Romanos, capítulo 5, e verso 10. O apóstolo Paulo, olha o que ele fala aqui. Romanos, capítulo 5, versículo 10. Se quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus
mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, olha só, quanto mais agora estamos reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Espera aí, ele está falando agora da salvação do presente, da salvação, perdão, da salvação do futuro, que está relacionado no futuro. Está dando para entender? É aqui que entra esse mover da restauração da alma, ou da cura da alma. Quando o apóstolo Tiago, bota lá na carta a Tiago, quando ele está falando do capítulo 1, agora a gente vai pegar aqui do versículo 1, capítulo 1 do versículo 1, a gente vai ler aqui, nós temos um tempo muito bom aqui. Então, quando a gente vai ver, queridos, pela palavra de Deus, Deus sempre apresentando a salvação, o tempo, sempre está mostrando o tempo da salvação. Por quê? Porque está relacionado futuro, presente, né? Passado, futuro e presente. Presente e futuro, perdão. Passado, presente e futuro. E quando Paulo diz que nós estamos aguardando a redenção da salvação para o nosso corpo, é nesse período, é nesse momento que nós estamos aguardando essa redenção. Por quê? Porque nós fomos regenerados, nós fomos regenerados pelo Espírito. A salvação do Espírito recebeu a regeneração dele. E agora nós somos salvos. Mas por que nós estamos nesse tempo esperando no presente a salvação? Porque é nesse período que acontece a obra da restauração ou da cura da alma. É nesse momento. É aqui que fala sobre a cura da alma. Como eu falei para vocês, toda vez que o Senhor Jesus, toda vez que alguém chegava no Senhor Jesus, ele dizia: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. A palavra cura ou restauração significa sozo. A tua fé te salvou, a tua fé te curou. A tua alma, a tua fé curou a tua alma, a tua fé curou você, salvação, tua fé te salvou, ou cura. E olha que diz aqui o apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículo 1. Tiago, servo de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontrava dispersa, saúdem. Veja só, as 12 tribos que se encontrava dispersa, longe. Espera aqui. Percebe que o apóstolo Tiago está falando das tribos. Ele está falando daquelas tribos que foram, né, que o Senhor, num período de um tempo, ele dispersou o seu povo. Cada um foi por uma nação, a gente sabe disso. Mas olha o que ele diz aqui, ó: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria e o fato de passar por diversas provações, sabendo que a prova da vossa fé produz experiência, perseverança. Ora, a perseverança deve ter ações completa, a fim de que sejais maduro e íntegro, e não tendo falta de nada. Peraí, o apóstolo Tiago está falando para os irmãos aqui, com aqueles que já receberam a regeneração do Espírito, da salvação, lembrando aqui que ele está falando com uma igreja messiânica, tá? Que é uma congregação messiânica, né? A gente tem que entender esse contexto também. Ele está falando com uma igreja messiânica, um povo que aceitou o Senhor, né? Que esperaram a vinda e creram na vinda do Mashiach, e também daqueles que ouviram essa pregação, que são os gentios, que também aceitaram, entraram dentro dessa regeneração da salvação do Espírito, receberam esse mover do Espírito. E ele está falando aqui com pessoas que já foram salvos, pessoas que receberam. Mas o que ele está dizendo aqui? Ele está falando sobre a alma, a importância agora de restauração da alma.
a cura da alma, que eleva esse mover de Deus. Por isso, querido, que toda vez, dando um parente aqui da palavra, toda vez que chegamos a esse período, você pode ver que sempre nós estamos sendo levados através dos ensinos, através da direção do apóstolo que Deus tem colocado, sempre levando, né, pelo Espírito ali com ele, dando a direção profética do Espírito Santo na vida dele, dando esse contexto da visão. Olha, vamos fazer isso aqui, vamos fazer um jejum. Olha, esse é um tempo de ficarmos assim. Por quê? Porque nós estamos nesse período esperando a redenção da salvação do nosso corpo, graças ao Senhor daqueles que já receberam essa salvação do corpo, a redenção do corpo. Quem são? Aqueles que já não faz parte do nosso meio, aqueles que o Senhor já o tirou daqui do mundo e não precisa mais ficar passando por uma restauração, não, porque já recebeu essa redenção do corpo que foi esperado por eles. Mas enquanto nós estamos aqui vivos, enquanto nós estamos caminhando como servo e filho de Deus, né, ministro do Senhor, pessoas de Deus, não só nessa parte de falar de cargo, não, mas se nós somos um corpo, nós somos filhos, nós somos ovelhas do Eterno, enquanto estivermos aqui, né? Então, nessa área, nós sempre estaremos num processo de restauração ou cura da alma. Como eu falei para você lá em Salmos, capítulo 20, capítulo 19, 17, 7, que Davi fala que a lei do Senhor é perfeita e é cura para minha alma, ou é restauração para minha alma, que é sozo, né, nessa palavra. Então, nós entendemos esse contexto do mover da salvação, da cura que está envolvido dentro da alma. Veja que lá no Salmo 142, abre lá no Salmo 142, depois a gente volta aqui, tá? Eu sei que nós temos um tempo muito aqui. Salmos 142. Obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Como o Senhor é fantástico. Toda glória, toda honra seja dada ao Senhor, Pai. Salmo 142. Olha só que o rei Davi fala aqui, Salmo 142. Com minha voz eu clamo ao Senhor. Com a minha voz eu clamo ao Senhor por misericórdia. Ele estava dentro de uma caverna. Estava passando por um momento. Olha só, o rei Davi. O rei Davi. Um rei que era o homem segundo o coração do Senhor, que Deus viu nele. Ele estava dentro de uma caverna, a caverna de Adulão. Lembra que ele estava sendo perseguido? Aqui um contexto muito profundo, não quero entrar nessa questão. Se eu falar sobre essa caverna e da onde, como ele estava, e por que ele sempre ele ia para essa caverna de Adulão não era qualquer a caverna que ele, vou entrar aqui, não. Era algo muito profundo, não quero entrar nessa questão aqui, que a gente vai passar muito tempo aqui, mas não estamos no propósito da cura da alma. Veja que Davi sempre procurava refúgio, lugar para ter um encontro com Deus, para se recuperar a alma dele. Era um tempo precioso dele. Olha o que diz aqui. Com a minha voz eu clamo ao Senhor, com a minha voz eu clamo por misericórdia. Derramo-me a minha queixa diante dele. Narro a minha dificuldade diante dele. Com o meu espírito desfalece dentro de mim. Então, tu conhece a minha vereda. Ocultaram uma armadilha no caminho em que eu ando. Olha só. Olha para a minha mão direita e vê. Não há quem me conhece. Me faltou refúgio e não há quem possa salvar a minha alma ou a minha vida. Clamo a ti, ó Senhor. E eu disse,
Tu és o meu refúgio. Tu és o meu refúgio, minha porção na terra dos viventes. Tu és a minha herança. Atende o meu clamor, porque estou muito desesperado. Resgate-me dos meus perseguidores, pois eles são mais fortes do que eu. Davi fala desses perseguidores lá no Salmo capítulo 3. Ele fala desses perseguidores que era muito mais forte com ele, que se multiplicavam. Ali Davi fala. Sabe, querido, que eu vejo aqui e que eu aprendo as dificuldades, o momento que Davi passou, o momento que ele teve na alma, as tristezas, né? Momento de desconforto, momento de opressão. O Salmo 3 fala desse perseguição desse inimigo, e você conhece, né, sobre Absalão, o próprio filho dele, que é aquele que armou contra ele, colocou muitas coisas contra ele. O apóstolo Éder falou muito sobre Absalão. Quem era esse Absalão? Absalão, né, que juntou com o filho de Davi, eram aqueles que estavam muito próximos, eram aqueles que sentavam ao redor da mesa, eram aqueles que estavam do lado de Davi. Esses aqui, esses inimigos que se levantaram contra Davi e que entristeceram, que feriram a alma de Davi, que deixou Davi abatido, que deixou Davi totalmente, né, com a alma abatida, com a alma ferida. E aqui ele diz, não quero entrar nessa questão, é só, livra-me da prisão, livra-me da prisão, para que eu louve o nome, e o justo me rodearão, pois tu, porque tu és o bom para comigo. Tem uma tradução que diz, livra minha alma da prisão, livra a minha alma da prisão, livra a minha alma. Então, quando a gente ora para esse contexto sobre a cura da alma, voltando lá para Tiago, quando a gente vê o apóstolo Tiago, ele está falando algo muito importante, está falando para quem? Para aqueles que já são salvos, aqueles que receberam. E ele está falando uma coisa importante, olha o que diz mais aqui, voltando aqui para a Bíblia aqui, versículo 5. Se, pois, algum de vós precisa de sabedoria, peça a Deus, que sem reprova, a todo dá livremente e lhe será concedido. Peça, porém, com fé, sem dúvida, pois aquele que duvida é igual à onda do mar, que é levada agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem, instante, instantável em tudo que faz, inconstante em tudo que faz. Irmãos, porém, olha só, irmãos, porém, de condições humildes, sinta-se orgulhoso na sua dignidade, o rico na sua humildade, porque passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com a sua ardente calor e se seca a erva, cuja flor caia, sua bela aparência desaparece. Assim também o rico murchará em seu negócio. Bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que amam. Ninguém ao ser tentado diga que é tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. A ninguém tenta. Versículo 14. O qual, a cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, quando está atrai e seduz. Então a cobiça, depois de se haver concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, depois de se ter consumado, gera a morte. Versículo 16. Não vos engane, meus irmãos, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança ou sombra de variação.
Versículo 18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou, está falando de regeneração. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo que foi criado. Veja, olha só o que ele está falando aqui. Versículo 19. Sabeis que estas coisas, meus amados irmãos, todos sejam prontos para ouvir, tardio para falar, para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Agora que ele chega aqui, quando nós começamos o texto, a live de hoje, sobre cura. Portanto, livrando de toda a impureza e a maldade que prevalece, recebei com humildade a palavra em vós, implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma, que é poderosa para curar a vossa alma. Implantar significa souso. Olha que coisa preciosa. Trazendo essa visão sobre cura. Olha como é importante, nós estamos num tempo de restauração da alma. Por quê? Porque nós estamos aguardando a redenção do nosso corpo da salvação. Nós já somos salvos, como eu falei aqui para vocês no início da pregação. Nós já fomos salvos, recebemos a salvação. Mas agora, em sentido, lá em Tessalonicenses, capítulo 5, que fala, o versículo 23, sobre o espírito e a alma que foi gerado, que experimentou a regeneração da salvação, que experimentou a experiência da salvação, que foi salvo no espírito e agora, pelo presente, também salvo, e guardando a redenção, em Romanos 8:23, e guardamos a redenção da salvação do nosso corpo. É aqui que entra o período da alma. Nós estamos dentro da restauração da alma. O Senhor sempre vai trabalhar na nossa alma, é cura da alma. Enquanto nós estamos guardando essa redenção da alma, do corpo, da salvação do corpo, da redenção do corpo trazida pela salvação, que nós já estamos, nesse intervalo, entra que o apóstolo Paulo fala da alma. Pelo Espírito somos salvos, recebemos a regeneração pelo Espírito. Agora, pelo corpo, recebemos a salvação. Somos salvos, esperando a redenção dessa salvação do corpo. Mas, enquanto isso não acontece, nós estamos agora andando no processo da cura da alma, restaurando a alma, vivendo um tempo da cura da alma. É esse processo que nós estamos vivendo nesse período até a volta do Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. Por isso que o Espírito de Deus sempre leva a nós. Como citei, a lei do Senhor é perfeita. O Salmo fala ali, a lei do Senhor é perfeita, a palavra do Senhor é perfeita para a cura da nossa alma. E o apóstolo Tiago está falando com aqueles que foram salvos, está falando, queridos irmãos, ora, irmãos. E aqui ele está falando, agora nós estamos num processo de tratamento, ele está falando naquela época, nós que somos salvos no Senhor, agora nós estamos no processo de restauração da alma. Por isso que toda vez que aqueles que chegaram até o Machia, o Senhor dizia, vocês são curados, vocês são salvos, vocês estão salvos pela fé, a tua fé te salvou. Aquela mulher do fluxo de sangue que foi pregado, mulher, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, souzo, a tua fé curou vossa alma. Aquele homem paralítico, levanta-te, anda, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Aquele homem que estava num tanque de Betesda ali, em João capítulo 5, que fala sobre a festa de Purim, quando o Machia chega ali,
né, no tanque de Betesda, ele vai levar aquela cura para aquele homem, 38 anos, levanta-te e anda, porque a tua fé te curou. Ele está falando sozo, ele está falando da tua cura, a tua fé curou a tua alma, você recebe a cura. Ei, nós estamos nesse período agora, querido, até a volta do Senhor, nesses últimos dias que nós estamos vivendo, a igreja do Senhor, eu creio que a igreja do Senhor, desde aquele que está no altar, desde até o membro, até do altar até o ovelha, do altar até o povo, até a volta do Machia, estaremos passando pela restauração da alma. Todos nós estamos sendo curados, porque nós já recebemos a salvação. O nosso espírito foi regenerado pela salvação. Nós recebemos o espírito está salvo. Como diz ali o Senhor, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. No sentido carne ali, né, a carne está fraca. Se eu for trazer num contexto hebraico um pouco mais profundo, ele não está falando da sola do corpo, não, está falando de algo muito mais profundo, mas não quero entrar nessa questão. Não quero entrar nesse mover aqui, porque o negócio aqui, a palavra aqui é a cura da alma. Então nós estamos vivendo um tempo, então a igreja, desde o cabeça, desde a liderança, até o corpo, até os membros, até a ovelha do Senhor, estaremos sempre sendo tratados na alma. Eu ouço muitas pessoas, mas de novo recebendo essa cura, mas de novo sendo tratado nessa área. Por que repetição? Porque sempre repetição. Quando você for ver, quando a gente vai ver na Torá, quando a gente vai ver no Novo Testamento, no Antigo Testamento, Deus sempre levando o povo para um período de cura. Lá no livro de Deuteronômio, que é Devarim, quando a gente olha no capítulo 1 ali, você vai ver Deus dizendo, Moisés, lembra o povo que quando entrar na terra de Canaã, diz isso, para ele, cuidado, não entra nas influências daquele povo, não entra no costume daqueles povos. Quando você vai ver no livro de Josué, a gente vê sempre Deus curando. Em todo o contexto do Antigo Testamento até o Apocalipse, a gente vai ver a igreja do Senhor passando por restauração. A gente vai ver. Quando a Bíblia fala sobre quando muda o sacerdote, muda a lei, né? Não está falando no sentido que mudou, que tirou aquele princípio, não é isso. Quando ele fala muda o sacerdote, quando muda o sacerdote, muda a lei, ele está falando de algo muito mais profundo. Se eu for trazer aqui nesse contexto sobre essa palavra de mudar o sacerdote, muda a lei, aí muitos vão trazer, não, então no Antigo Testamento Jesus aboliu, tá vendo que Jesus aboliu o Antigo Testamento, agora é só, não, querido, a gente vai ver o processo de Israel sendo passado por restauração da alma, sempre, quando chega o mês de Tamuz, que nós sabemos que é o quarto mês, é aquele período que novamente nós passamos pela restauração da alma. Quando chega o período das estações, outono, inverno, que é o período que nós sabemos que no outono, aonde espiritualmente falando, como o apóstolo fala sobre as quatro estações do ciclo de Deus, primavera e verão, quando a gente chega no outono, no inverno, né, ali entre o mês de Kislev, né, nesse momento, quando passamos pelo o período da expiação, a palavra expiação em Yom Kippur, não está falando de nós fazer sacrifícios a isso, quando a gente chega naquele período de Yom Kippur, nós entendemos que é um momento de restauração também da alma, nós entendemos, quando você chega no outono, inverno espiritual, começa também novamente, o apóstolo vem, vão fazer um jejum até, e assim vai fazendo, a gente vai entrando nesse processo desse mover de restauração, enquanto a igreja do Machia estiver na terra, ela sempre vai passar pela restauração da alma, do ser, da cura, ela sempre vai passar, repitando, falando novamente, sempre repetindo essa parte, que é desde o maior até o menor, sempre vamos passar. Então, quando nós chegamos nesse período de estarmos aqui, cada dia, dentro desse mês de ar, cada ministro,
que estão sendo usados pelo Senhor, pela direção, cada um na sabedoria que Deus tem dado a eles. Cada um, Deus usando cada um deles segundo aquilo que eles têm entendido sobre cura. Acho lindo isso. Como o Espírito Santo trabalha nessa área do conjunto do corpo da igreja dele. Cada um falando da maneira que o Espírito do Senhor ensina a pregar sobre cura. Hoje eu estou falando sobre o processo que a palavra de Deus, que nós vemos na palavra de Deus apresentando sobre o tempo da salvação, a respeito do tempo da salvação, do corpo, espírito e alma, e agora nós estamos guardando sobre da alma, a salvação, a restauração da cura da alma. Por isso que é importantíssimo esse período de nós estamos em nome do Senhor. Eu quero terminar aqui, né, em nome do Senhor, e essa palavra que eu deixar, que nós estamos vivendo, a igreja do Senhor, a igreja de Cristo, está sempre passando pela cura. Nós estamos num processo de cura da alma. Enquanto o Senhor Jesus ainda, porque nós estamos guardando a volta dele, estamos esperando a volta dele, estamos aguardando essa volta, que é onde receberemos a redenção da salvação do corpo, que nós já recebemos do Espírito agora do corpo, mas nesse período nós estamos sendo restaurados a nossa alma em nome do Senhor. Eu quero deixar essa palavra para vocês nesse dia, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai eterno, eu quero te louvar, te agradecer. Eu quero, nesse momento, abençoar a vida de cada um deles e daqueles que vai assistir essa live. Pai, hoje, dentro dessa janela que eu completo do dia do aniversário que eu estou vivendo hoje, nesse período, e nessa janela eu quero abençoar cada um deles. A tua palavra diz, bem-aventurado aquele que recebe, bem-aventurado aquele que dá do que recebe. Essa tua palavra diz, bem-aventurado aquele que dá do que recebe. Eu quero abençoar todos nesse dia e declarar que o Senhor nos está dando nessa segunda peça, nessa segunda Páscoa que comemoramos nesses dias atrás, que é a oportunidade, porque exatamente nesse dia, lá em Números capítulo 9, fala que exatamente nesse dia o teu povo celebrou a Páscoa novamente, a segunda Páscoa, que significa mais uma oportunidade, porque eles não tiveram tempo de se purificar, de se preparar quando ele foi na saída de Êxodo. Eu quero te pedir agora, Pai, abençoe cada um dos meus irmãos, ministros que estão recebendo essa palavra, que eles sejam abençoados, que eles sejam completamente, cada dia, forte e remido pelo teu sangue. Pai, a tua palavra diz que foi nos umbrais das portas, e a palavra, o sangue nos umbrais, está falando do espírito, alma e corpo. O nosso espírito foi regenerado pela salvação. O nosso corpo está aguardando a redenção da salvação. Mas enquanto isso não acontece, nós estamos sendo trabalhada, a alma está sendo restaurada, a alma está sendo curada. Pai, eu quero te pedir, abençoe, Pai, pela tua infinita misericórdia, abençoe cada um deles dentro desse dia, em nome de Jesus. Declaro essa palavra profética em nome do Senhor. Amém, amém, amém. Amém, meus queridos. Glória a Deus. Quem que vai pegar? Quem que agora? O apóstolo? Shalom, shalom, queridos. Tudo bem? Estou funcionando bem aí? Estão me ouvindo bem? Palavra de bênção aí, fui muito edificado. Glória a Deus, pastor, para a sua vida. O Senhor te abençoe e te guarde aí, em nome de Yeshua. Muito boa palavra. Agradecemos a Deus aí por essa palavra de edificação. E eu acredito que esse tempo é um tempo de nós sermos assim fortalecidos pelo poder do Espírito Santo, para que nós possamos, dentro de toda a visão que está sendo explanada aí pelos apóstolos, né, no Brasil e fora, que o Espírito Santo tem plantado em nossos corações, não é fortalecido para que nós possamos vencer essas pressões, as guerras internas, externas, para que nós possamos vencer as nossas fragilidades. Porque
Eu tenho entendido nesses últimos dias que as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, elas fazem parte da nossa caminhada. E Deus não vai tirá-las do nosso caminho, mas Ele nos faz maiores do que elas. Ele quer nos ensinar a vencê-las. E entendo que Deus tem nos inserido nesse contexto aí de live, está podendo participar junto com o apóstolo Éder, né, sobre todo esse movimento de sermos edificados com a palavra de cada apóstolo, de cada pastor. Eu entendo que Deus está, através disso, querendo nos ensinar a vencer as nossas guerras para que nós possamos avançar juntos, para que nós possamos alcançar novas posições de vitória, porque eu particularmente creio que dentro de cada um de nós existem códigos e chaves de acesso a portas que vão nos conduzir ao nosso destino e chamado. E quando, através das ministrações que o Espírito Santo tem trazido a cada coração, através das manifestações, quando nós começamos a entender e a usar, né, esses códigos e chaves, não há adversário que vá nos derrubar. O inimigo tem feito uma pressão muito grande nessas estações, nesses dias, mas o Espírito Santo também tem se revelado de forma grandiosa, de forma preciosa a cada um daqueles que tem se disposto a buscar a sua face. Então, nós entramos pelas portas quando nós decidimos usar o poder da palavra que está dentro de nós. E algum tempo atrás eu estava com o apóstolo Éder numa ministração e o Senhor compartilhou uma palavra do meu coração em Lucas 10:39, porque uma das coisas que o Senhor tem ministrado no meu coração é que a igreja ela tem se distanciado de uma posição chamada intimidade. A igreja tem se distanciado, na verdade, do Senhor. Não existe mais proximidade, existe um discurso, existe, né, palavras, ensinamento, mas não existe proximidade, não existe intimidade. Eu estava meditando nessa palavra de Lucas 10:39, onde o Senhor estava compartilhando ao meu coração que nós precisamos voltar aos princípios, nós precisamos voltar a entrar no secreto, fechar a porta atrás de nós, nos dobrarmos diante do Senhor Jesus, buscar a sua face mais intensamente, sermos assim mais intensos, mais severos, mais radicais no tocante à nossa caminhada com o Senhor. E Lucas 10:39 fala onde Jesus estava em uma casa, ele era assim amigo da família. E a primeira personagem, Marta, ela está agitada. Você pode abrir aí, por favor, Lucas 10:39. Marta está agitada de um lado para o outro, cuidando dos afazeres da casa, enquanto Maria ela está assim quedada aos pés de Jesus, ouvindo os ensinamentos. E eu tenho usado essa palavra como base de muitas ministrações, porque o fundamento é Jesus. O princípio é Jesus, a base de todas as coisas é Jesus. Tudo aquilo que nós formos fazer, que planejamos no nosso coração, que planejamos em família, se o fundamento não estiver em Jesus, não for Jesus, nós não vamos lograr êxito. Então, enquanto Maria está quedada aos pés de Jesus, ouvindo os ensinamentos, aí Marta, o que acontece, fica perturbada com a inércia da sua irmã e vai lá e roga a Jesus para interferir no caso e ordenar a Maria que saia da sua confortável posição a fim de ajudá-la nas lides domésticas. Mas aí, longe de Jesus repreender Maria, Jesus ensina a Marta uma palavra que eu tomei assim, muito poderosa no meu coração. Marta, Marta, tu andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Queridos, aos pés do Salvador é o melhor lugar do mundo para nos prostrarmos e adorarmos, para consagrar a nossa vida a Ele. Aos pés do Salvador é o melhor lugar do mundo para expressarmos a nossa sincera gratidão por suas intervenções assim graciosas em nossa vida e em nossa família. Aos pés do Salvador é o melhor lugar do mundo para oferecermos a Ele o fruto da nossa gratidão e da nossa consagração, para que essas ações elas reverberem para dentro da história de nossa vida, dentro da história da nossa família e possam impactar as gerações futuras, os nossos filhos, os nossos netos, não é? Bisnetos, a nossa posteridade. E aí o que acontece é ali nos seus pés, aos pés de Jesus, na intimidade, na proximidade, e com essa atitude é que o Senhor Jesus nos tira dos nossos exílios, nos tira dos nossos desertos particulares, que significam tudo aquilo que nos limita, que nos impede, que nos paralisa. E o que ele faz? Ele nos leva para cima. Nos põe uma condição espiritual onde você vai receber a plenitude do Espírito Santo sobre todas as áreas da sua vida, onde os enfrentamentos que você tem na vida, eles vão continuar, sim, eles vão continuar. Os problemas, eles continuam, mas a sua realidade, ela muda.
porque você recebe uma capacidade de passar por cima, uma capacidade de enfrentar, uma capacidade de vencer, de ter triunfo, de romper na tua vida sem se desviar do propósito. Ou seja, você está lá no vale, não é? Mas por dentro você está lá no alto. Você está numa cova de leões, debaixo de uma pressão tremenda, mas por dentro você está lá no alto. Então não importa se o dia é mau, se o dia é bom, mas você vai estar em um estado espiritual, num posicionamento espiritual que você pode descer e subir, mas aqui dentro você se mantém no alto, porque o lugar que Deus te colocou é no alto. Por quê, apóstolo? Porque você foi para os pés dele. E isso me faz pensar, queridos, entender que nesse tempo Deus quer nos mostrar além. Além das crises, além das pressões, além das lutas, além das limitações, sobre os muros que nos cercam, Deus quer nos mostrar que nós temos um potencial que foi perdido no Éden, mas que ele foi recuperado e que ele foi restituído na cruz do Calvário. Então aqui eu descubro o seguinte, que se existe uma plenitude pela qual eu posso trazer de volta, eu posso recuperar, eu posso buscar sobre a minha vida aquilo que foi roubado, aquilo que foi perdido pelo caminho, eu preciso entender qual é o caminho. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e diz o quê? Siga-me. Siga-me. Não é simplesmente eu frequentar cultos, não é simplesmente eu ouvir as lives. Não, eu preciso ouvir, receber aquilo e pôr em prática. Eu preciso seguir. Ele também disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse: eu sou o caminho. E quando nós temos essa compreensão, tudo começa a mudar a nossa vida, porque o caminho da sua vitória se chama Jesus, para que você possa acessar ambientes proféticos, para que você possa acessar esses ambientes, acessar esses portais, para que você possa viver a plenitude do Espírito sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, só aos pés de Jesus, porque ele disse: eu sou o caminho, siga-me. Então, quando nós recebemos essa compreensão, tudo muda em nossa vida, porque nós temos olhado nas igrejas, temos visto muitas pessoas que estão andando no piloto automático. Eles vão, na verdade, sob os ventos dos discursos, mas estão esquecendo de uma coisa muito importante que nós chamamos de intimidade. E para que nós possamos voltar, é necessário que nós vamos nos deixar também curar, trabalhar pelo Espírito Santo. E a palavra que eu quero estar compartilhando com vocês, foi só a introdução, está em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 9. Então, nós vamos falar sobre aquilo que trava a nossa vida, sobre as maldições que travam a nossa vida. Porque eu passei essa fonte para você, porque se nós, muitas vezes, estamos sofrendo de ciclos repetitivos em várias situações da nossa vida, na área emocional, na área profissional, na área financeira, na área espiritual, estamos dentro de perseguições espirituais, de cativeiros espirituais, nós precisamos entender, receber em nosso coração que a única forma de serem quebrados esses ciclos, de serem renovados os tempos em nossas vidas, é estando aos pés de Jesus, em plena comunhão com Ele. Amém? Deuteronômio 22, 9, então, diz assim: não semearás a tua vinha com diferentes espécies de semente, para que não se degenere o fruto da semente que semeares e a novidade da vinha. Vou ler de novo. Não semearás a tua vinha com diferentes espécies de semente, para que não se degenere o fruto da semente que semeares e a novidade da vinha. Aqui se aplica o princípio da mesma origem. É a mesma origem. Ninguém planta laranja e colhe abóbora. Se você plantar laranja, você vai colher laranja, e por conta disso, fazendo valer a palavra de Deus, o apóstolo Paulo nos diz no livro de Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Tudo que o homem semear, isso também o que ele ceifará. E aí, quando nós tratamos assim de guerras espirituais, nós precisamos estar atento, na verdade, para que nós não venhamos o quê? Perder a nossa identidade. Porque o inimigo ele quer trabalhar para poder roubar a sua identidade. Agora, você observe bem, se nós, na verdade, pensamos em permanecer, as pessoas falam, muitas vezes carregam uma certa culpa e acham que já perderam as batalhas, ou eu estou eliminado, eu estou amarrado, eu estou cancelado, não existe. Você não perdeu a batalha. Muitas vezes você perdeu a visão de quem você é. Mas isso pode mudar. Por quê? Porque o inferno não precisa te prender se ele conseguir te convencer que você não tem valor.
Então, essa é a primeira parte da guerra espiritual, roubar a sua identidade, fazendo você esquecer de quem você é, esquecer do que você carrega, querido. Quando você esquece e quem é, o que acontece é que você começa a aceitar migalhas como se fosse um banquete. Você começa a vestir rótulos que o céu nunca escreveu para você e começa a viver uma versão de si mesmo que Deus nunca planejou para a sua vida. E é importante você entender que você não é o que disseram a seu respeito, você é o que Deus declarou que você é. Geração eleita, sacerdócio real, povo exclusivo. Quando Gideão abriu sua boca e disse: Eu sou o menor da minha casa, Deus respondeu: Vai nessa tua força, valente guerreiro. E quantas vezes nós também acreditamos nas vozes erradas? Porque todo aquele que não sabe quem é, ele veste mentiras, ele atrai abusos e ele repete ciclos. Aí, a identidade distorcida, ela é a raiz da prisão emocional. O inimigo, ele não ataca a sua aparência, ele ataca o seu potencial profético, pois a guerra é contra o que você pode gerar e não contra aquilo que você aparenta ser. Ah, mas eu sou um apóstolo, eu sou um pastor. Não, não. A luta, a guerra é contra aquilo que você pode gerar. Então, se o inimigo rouba a sua identidade, ele rouba a sua autoridade. E quem não tem identidade vive como em silêncio espiritual. Vive submetido às pressões. E você não é aleatório, você é resposta. O inferno tenta te parar porque você é resposta para ambiente, você é resposta para pessoas, você é resposta para gerações. Então, nesse tempo, nós temos percebido que é muito importante esclarecer as pessoas, lembrá-las qual é o plano de Deus para a vida delas. Porque se nós começarmos a compreender que existe possibilidade de uma mudança, nós não vamos mais nos submeter àquilo que tem sido imposto sobre a nossa vida e que começamos a entender que não foi planejado por Deus para a nossa vida. Então, fazendo valer a palavra de Deus que o apóstolo Paulo nos diz, repetindo aqui em Gálatas 6:7, ele diz: Não erreis, porque Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Bom, se na sua família plantaram derramamento de sangue, plantaram violência, colhe derramamento de sangue, colhe violência, se planta promiscuidade, colhe promiscuidade. Então, nós estamos falando de libertação, nós estamos falando das maldições que nos impedem de prosperar e falamos também de que o inimigo ele tenta roubar a nossa identidade para nos paralisar, roubando de você também a visão que você deve ter de si mesmo, né, do plano de Deus para a sua vida. Eu ouvi um tempo atrás de um gabinete de uma pessoa que tinha uma perseguição espiritual de pedofilia. E o que é uma perseguição espiritual? É um desejo assim incontrolável de praticar determinados pecados. Pensa nisso dia e noite, sonha com isso, passa a ser obcecado por esse negócio, e essa pessoa procurou ajuda, e ele falou assim: olha, eu sonho com isso, eu penso nisso dia e noite, e tá bom. Qual foi a cadeia geracional que foi encontrado nesse atendimento? A avó desse rapaz, ela foi uma prostituta, o pai foi criado no leito da prostituição. Até 6 anos de idade, o pai foi criado no leito da prostituição, vendo tudo aquilo que a mãe fazia. Aí foi adotado por uma família cristã, uma família crente adotou aquela criança, né? A justiça tirou, o Ministério Público interviu, aí ele foi adotado. Muito bem. Cresceu no evangelho, tornou-se uma autoridade espiritual, casou-se, teve filhos, só que com toda essa mudança, a perseguição espiritual do pai era pornografia, ele não conseguia viver sem ver vídeos pornográficos, não conseguia viver sem se libertar daquela situação. Naquele tempo, na verdade, não tinha internet, então eram vídeos mesmo. E então era uma perseguição espiritual e ele precisava ver, ele sentia vontade de ver, ele não conseguia dominar aquilo. Padecia de arrependimento, chorava, jejuava, orava, ficava confuso porque ele era um líder espiritual, um homem ligado às coisas de Deus, e de repente ele estava tentado, se sentia tentado e sucumbia à tentação porque tinha uma perseguição espiritual de pornografia. E o que aconteceu? Nós começaram então a tentar explicar para ele sobre isso. Vamos ver se você está entendendo. Estou falando aqui de uma cadeia familiar que começou com a prostituição da mãe, numa geração, depois passa pornografia em outra geração, e esse rapaz que está sendo atendido agora, ele cometeu um estupro incestuoso, não é? E já está havendo abuso sexual de pedofilia em outra geração. Então, o que eu estou querendo dizer para você é que um videozinho pornográfico em casa ele não é tão inofensivo como as pessoas pensam. Algumas cenas que aparecem na televisão que você consente que entre na sua casa, que você veja, que os seus filhos vejam,
Não é? Não é tão inofensivo. Eles ficaram 3 meses assistindo a família inteira para que todos entendessem que sem confissão e sem arrependimento, essa história ia continuar. Porque as crianças que já haviam sido encostadas com contatos libidinosos iriam ser futuros abusadores, porque aquele que foi abusado, ele abusa. O ferido, ele fere. Esse negócio não acaba, ele continua. Então, se não interrompe, se não vai para a cruz, se alguém não chega diante de Deus e fala, ó, eu e minha casa fizemos o que era mal diante do Senhor, e essa cadeia não acaba, e você vai ver famílias inteiras, de tempo em tempo, sucumbindo à promiscuidade. Você vai ver famílias inteiras de perdas financeiras, você vai ver famílias inteiras de doenças graves, repetições, repetições, repetições. Eu estava falando com o apóstolo Josaí algum tempo atrás, porque eu nunca tive assim, problemas com os meus pais, mas meu pai faleceu e eu fui na casa do meu pai lá buscar alguns documentos e achei a carteira de trabalho da minha avó de 1922. Olha como é que era antigo. E quando eu fui ver, quem era o patrão da minha avó? O pai do meu pai. Está me entendendo? E o que aconteceu? Então eu comecei a entender, não é? Que a minha avó engravidou do meu pai com 16 anos e que ela foi o que? Molestada. Então eu fiquei, ué, mas então meu pai era um filho bastardo? Então, a maldição da bastardia, ela veio passando. Eu conversei com o apóstolo José e pedi até para orar comigo, para desligar, quebrar essa malignidade. Por quê? Porque eu estava vendo que eu não sabia. Então, muitas vezes, que nós não sabemos. Vovô, papai, mamãe eram ótimos, eram pessoas exemplares, meu bisavô, pessoas... Nós não sabemos o que aconteceu lá. Daniel, ele estava num cativeiro fazia 70 anos. Daniel era santo, sim. Separado, sim. Daniel escolheu não comer das finas iguarias do rei. Ele escolheu ser santo e, mesmo assim, tinha 70 anos no cativeiro dele. Um dia ele foi ler o livro do profeta Jeremias e ele entendeu que ele estava preso no cativeiro por causa dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, tataravós. E o que foi que Daniel fez? Você vai lá em Daniel 9, quando ele entendeu que o cativeiro dele era uma herança maligna, o que ele foi fazer? Ele foi confessar os pecados dos antepassados. Está lá no versículo 4, ele diz, eu orei ao Senhor, meu Deus, e confessei e disse, ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para os que, com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como hoje se vê aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, e aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele, e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto debaixo de todo o céu nunca se fez como se tem feito em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo esse mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus para nos convertermos da nossa iniquidade e para nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos à sua voz. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome, como hoje se vê, temos pecado e temos procedido impiamente. Ó Senhor, segundo a tua justiça, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade, Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades dos nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus, Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face
filiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age sem tardar por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Estando eu ainda falando, orando e confessando meu pecado, lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Por que Daniel fez isso? Daniel viu o livro da lei, Levítico, onde fala de bênçãos e de maldições. Depois de falar de todas as maldições, falar do que ia acontecer, aí Deus fala no versículo 40 do capítulo 26 de Levítico. Então, confessarão a sua iniquidade e as iniquidades de seus pais com as suas transgressões, com o que transgredido contra mim. Igualmente confessarão que por terem andado contrariamente para comigo, eu também andei contrariamente para com eles e os trouxe para a terra dos seus inimigos. Se então seu coração incircunciso se humilhar, então, olha só, tomarem por bem o castigo da sua iniquidade, eu me lembrarei do meu pacto com Jacó e também com Isaque, com Abraão e também da terra me lembrarei. Quais são os itens para resolver isso? Confessa e reconhece que Deus é justo. Tomarem o bem por bem o castigo da sua iniquidade. A nossa tendência qual é? Não fui eu que fiz isso? Por que Deus está bravo comigo? Não fui eu que fiz, não fui eu que derramei sangue, foi o meu pai, foi a minha mãe, foi o meu avô. Quando nós escutamos essa conversa, lemos o texto de Mateus 23, 35, você vai começar a ver o próprio Jesus falando para que sobre vós caia o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel justo até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Mas como? Como que eles mataram se eles não eram nascidos ainda? É porque a raiz de iniquidade faz com que eles tenham vínculo com aquele pecado. Eles estão vinculados com aquilo, essa raiz está grudada neles e pode brotar a qualquer momento. Já percebeu alguns sintomas nos filhos, nos netos, ou até mesmo em você, que não era assim, de repente começa a aparecer algumas coisas que você, eu não estou entendendo. Então, eles são a geração que pode agora confessar, e se não confessa, continua no mundo espiritual a perseguição espiritual pelos seres espirituais que entraram, demônios. Agora eu vou dizer algo para vocês. Confissão sem arrependimento não adianta. Eu quero ficar livre desse negócio, graças a Deus, o apóstolo Hélio tem ensinado, o apóstolo ensinou isso agora, acabou para mim, eu vou abrir a boca, vou limpar a caixinha preta da família, vou falar tudo mesmo, vou escancarar o meu pecado, vou falar tudo porque eu quero ficar livre. Isso não é arrependimento. Arrependimento é a convicção de ter ferido o coração de Deus. No remorso, você está preocupado com as pessoas. No remorso, você está preocupado com as consequências. No remorso, você está preocupado na horizontal. No arrependimento, você está preocupado com o céu. Pequei contra o Senhor. Amém, querido? Então, quando Davi foi confrontado pelo profeta Natan, ele falou, pequei contra o Senhor, eu pequei contra o Senhor. Aí Natan fala assim, o Senhor perdoa o seu pecado. Por quê? Porque o arrependimento é que libera graça e misericórdia. Você está entendendo? Nós vemos muitas lideranças, vemos muitos rebanhos, muitos discípulos, muitas pessoas que têm um grande potencial, têm motivados, perfeitamente motivados, pessoas com muita disposição, queremos servir ao Senhor, mas de tempo em tempo essas pessoas começam a sucumbir às tentações, de tempo em tempo essas pessoas começam a tropeçar e cair novamente, de tempo em tempo essas pessoas começam a vacilar. Por quê? Porque o arrependimento é que libera a graça e a misericórdia, mas aquele que não se apresenta a Deus em arrependimento específico continua encarcerado pela iniquidade específica do seu pecado. Eu vou confessar, eu vou ficar livre desse problema financeiro que eu vivo. Eu vou te dizer, não vai funcionar. Eu vou confessar para que meus filhos saiam dos vícios da prostituição. Não vai funcionar. Eu vou confessar porque eu quero que meu filho fique normal. Não vai funcionar. Só vai funcionar se o coração for quebrantado, reconhecer que fizeram mal perante o Senhor, né? E funciona dessa forma. Eu vou confessar então que eu tive um antepassado lá, cangaceiro, que matou um monte de gente já se suicidou e eu quero ficar livre. Não vai funcionar. Se eu não fizer uma oração, Senhor, os meus antepassados derramaram sangue inocente, os meus antepassados fizeram o que era mal perante o Senhor, os meus antepassados deixaram viúvas, deixaram crianças, crianças sem pais, foram sanguinários, eles não andaram conforme a tua palavra, eles desobedeceram a tua palavra, não tiveram temor do Senhor, não andaram em obediência. Se não fizerem isso com o coração contristado, não vai funcionar. E como é que a gente gera arrependimento? A convicção do pecado é o Espírito Santo que gera em nós.
É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Precisamos, aos pés de Jesus, clamar pela manifestação do Espírito Santo para que ele nos traga esse convencimento. Um outro atendimento de uma outra pessoa que foi buscar ajuda, estava dando tudo errado na vida dela, tudo errado, tudo errado. Pensa em tudo quanto é porta se fechando, né? Ninguém concluindo estudo, ninguém conseguindo prosperar, ninguém prosperando financeiramente, ninguém prosperando profissionalmente, ninguém casando, ninguém dando certo, tudo errado. E aí foi falado para essa pessoa de aborto. Olha, são indícios que alguém na sua família ou você abortou ou tem uma herança de aborto que aborta tudo na sua vida. Nada termina, nada completa, nada conclui. E ela disse, eu fiz mesmo, eu fiz 3 abortos antes de gerar o meu filho. Bom, que bom então que Deus revelou, então eu quero orar, vamos orar, porque eu quero ficar livre disso. E foi falado assim, não é assim. E começaram a conversar com ela com a intenção de que ela fosse convencida pelo Espírito Santo, que ela estava naquela sala, não é? Convencê-la do pecado que havia cometido, e a palavra de Deus diz, arrependei-vos e convertei-vos. O arrependimento, ele gera constrangimento, ele gera uma dor, não é? E tem poder para nos tirar desses cativeiros geracionais, tem poder para nos tirar das condições, muitas vezes, de abatimento, de aprisionamento que nós nos encontramos. Muitas vezes eu entendo que as pessoas tentam, que as pessoas se esforçam, que as pessoas querem, não questionamos o caráter de ninguém, pelo contrário, mas entendemos que existe uma manifestação espiritual que impede você de avançar, impede você de viver a plenitude de Deus para a sua vida, impede você de viver o seu chamado na íntegra. Então, ali, oraram para que ela pudesse receber, sentir, porque não se pode desligar alguém do mundo espiritual ainda se ela não tiver arrependimento, porque ninguém pode ser desligado sem arrependimento genuíno, sem arrependimento verdadeiro. Eu não posso entrar na casa de nenhum de vocês e de mandar sua visita embora, a não ser que seja com o seu consentimento. Você convida uma pessoa para estar na sua casa, eu chego na sua casa, não tenho compatibilidade com essa pessoa, eu vou poder mandar essa pessoa embora? Eu não posso. Só você pode fazer isso, só com o seu consentimento. Então, enquanto não houver arrependimento, nós não podemos determinar que aquele mal cesse sobre a sua vida. E aí oraram, né? Falaram com o Senhor, que ela tinha entendido que tinha derramado sangue de gerações quando abortou aquela criança, que ela entendeu que ela rompeu com a vida quando ela fez um pacto com a morte, mas que ela foi só no nível da alma, e pedimos que o Espírito Santo, foi pedido que o Espírito Santo penetrasse no espírito dela para que pudesse haver arrependimento genuíno. Então, sem arrependimento, a oração não é eficaz. Ela é uma reza, é uma mera repetição de palavras e não funciona. E aí, o que nós falamos? Uma coisa importante, não reclame daquilo que você tolera. Se você vive pacificamente com certas situações e não almeja uma mudança de realidade, eu quero dizer para você que não existe, não entendemos por que está reclamando. Você precisa, então, determinar, colocar um ponto final. Eu não quero mais, eu não aceito isso na minha vida mais, eu não aceito isso mais na minha casa, não aceito na vida dos meus filhos. Eu entendo que existe a possibilidade de mudar, existe a possibilidade de eu trazer de volta aquilo que foi perdido, aquilo que eu deixei de ganhar, aquilo que foi perdido pelo caminho durante toda a minha trajetória, eu quero de volta. Existe em Cristo Jesus a possibilidade de nós vivemos a restituição de tudo aquilo que nos foi roubado pelo adversário. Existe a possibilidade em Cristo Jesus de você viver, na verdade, o seu chamado na sua plenitude. O que eu quero transmitir para você, com todas essas explicações e exemplos, é que o fruto colhido, ele mostra o fruto que foi plantado. Então, eu vou falar de alguns tipos de herança. Já falei muito sobre herança de derramamento de sangue, acidente, suicídio, morte, né? Então, sobre outra herança de roubo. Famílias que praticaram roubo, famílias que usurparam terras, famílias que usurparam heranças, famílias que ludibriaram pessoas com negócios legais. Qual é o fruto que ela está colhendo hoje? Dificuldades financeiras. Planta esse tipo de negócio, não colhe negócio, colhe falência. Tudo dá certo para todo mundo, mas não dá certo para essa pessoa, porque existe, não é, um diário lá atrás, uma agenda, um problema que não foi resolvido. Constantemente, essa pessoa começa a ter prejuízos financeiros, porque o fruto plantado foi em relação ao dinheiro. Né? Nós estamos lá em Brasília, eu vi o apóstolo Éder ministrando sobre nós entrarmos até num concerto financeiro, no sentido de nós restituirmos tudo aquilo que nós roubamos do Senhor, tudo aquilo que você deixou de fazer, para que pudesse fechar as portas espirituais que estavam tendo acesso à vida financeira das pessoas. Quer ver outra coisa? Heranças de feitiçaria, coisas do ocultismo.
não é? No livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 14, diz que pela prática, ou seja, pelo exercício constante, que nós crescemos para discernir bem e mal. Então, a prática ministerial tem nos ensinado que as heranças de feitiçaria, de ocultismo, heranças de envolvimento com as trevas, traz consequências espirituais, como consequência espiritual, doenças na parte do pescoço e da cabeça. Por quê? Né? Vou fechar esse parênteses aqui, vou falar de outro assunto, depois eu volto a ele. Doenças podem ser espirituais? Sim. Aqui, a doença do pescoço e cabeça, porque o que se oferece às entidades é a cabeça. Existem doenças? Sim, pode. Doença pode ser do corpo, da alma e do espírito, toda ela. Se lembra do médico Lucas, no capítulo 13, contando a história de uma mulher encurvada, 18 anos, aquela mulher encurvada. Talvez se o ortopedista aí olhasse para aquela mulher, ele ia dizer que ela precisava de uma cirurgia na coluna. Talvez se um fisioterapeuta olhasse que ela precisava de exercício, mas não. Ela precisava que o demônio saísse da coluna dela. Nesse tempo, queridos, eu tenho entendido que Deus está levantando homens e mulheres comprometidos para que possam se libertar para libertar, serem curados para curar, serem restaurados para restaurar, serem restituídos para restituir. Então, eu entendo que essa palavra ela nos ajusta, ela nos coloca numa posição de esperança, de expectativa, onde nós começamos a entender que existe possibilidade de uma nova realidade, existe possibilidade de cura, existe possibilidade de restituição, e você vai receber isso para que você possa transmitir isso. Então, essa mulher ela precisava que esse demônio saísse dela. Jesus expulsa o demônio e a coluna dela endireita. E esse mesmo médico, o Lucas, doutor Lucas, no capítulo 11, conta a história do menino que era mudo e expulsou o demônio, o menino falou, porque era um demônio que era mudo. Tem demônio mudo, apóstolo? Tem. Tem 2 textos bíblicos que falam que tem demônio mudo. Lucas 11 e Marcos 9 fala que tem demônio mudo. Então, o mesmo médico Lucas conta a história de um menino que era mudo, expulsa o demônio, o que acontece? O menino fala, o demônio era mudo, o demônio estava na garganta do menino. Eu tenho um amigo de Teresópolis que ele psicólogo e levaram uma criança para o consultório dele e o que acontece é que a criança não falava. Um bom tempo sem falar e ele trabalhava com aquela criança e nada acontecia. E um dia ele conversou com a mãe dele, com a mãe daquela criança, disse, a senhora me permite fazer uma oração por essa criança? Ela falou, permito. E o que foi que aconteceu? Ele botou a mão na cabeça daquela criança, orou, expulsou aquele espírito maligno e a criança começou imediatamente a falar. Olha só que coisa tremenda. E aí perguntou, o que houve com você que você parou de falar, rapaz? Ele disse que tinha um bonequinho, não é? Que compra aí dentro do Kinder Ovo, não sei. Esse bonequinho estava na cabeceira dele, ele estava brincando, e o bonequinho fez assim, shhh, ele nunca mais conseguiu falar. Está entendendo? E então, existem problemas que eles são espirituais e nós nem imaginamos. Por que eu estou te dando todas essas coordenadas, compartilhando com você? Porque, como falamos, nesse tempo, Deus quer nos levantar. Tem derramado sobre nós uma unção, sobre a igreja uma unção de avanço, de colocar de pé, de dar uma condição de reação. Você deve reagir, deve olhar os problemas que existem na sua casa, na sua família, e não, olha, deixar como está, não, eu preciso reagir. Eu vou dar um basta, olha, basta, acabou. Não vou permitir mais, eu não permito mais, eu quero ordenar, retroceda, vá embora, saia, porque em Cristo Jesus existe a possibilidade de nós vivermos uma nova realidade. Mas o que nós temos entendido nesses últimos dias é que muitas pessoas estão conformadas com a sua condição atual, dizendo, é assim mesmo, Deus quis assim, como é que você está, meu irmão? Eu vou vivendo, como é que você está? Eu vou levando. Não, Jesus não te chamou para você ir vivendo, para você ir levando, ele te chamou para que você tivesse vida e vida em abundância. Então, preste bem atenção, essa criança ele não precisava de um médico, ele precisava que saísse da garganta dele o espírito de enfermidade. E quando Jesus expulsa o demônio da mulher encurvada, ele fala espírito de enfermidade. Não é? Um espírito de enfermidade tinha essa mulher presa há 18 anos. Essa é a expressão, um espírito de enfermidade. Então, tem enfermidades que são do corpo. Você é desordenado muitas vezes na alimentação, come muito sal, muita gordura, frituras em excesso, aí vira para o pastor, fala, pastor, o inimigo está furioso comigo. Não, o colesterol aumenta, entope às vezes, o diabo está furioso. Não, você precisa se alimentar direito. Da mesma forma, é açúcar, glicose, não é isso? Precisamos, né, nos alimentar. Então, a doença pode ser do corpo, mas também a doença pode ser da alma. Não é? Que chamamos doenças psicossomáticas.
Uma pessoa está com os negócios ruins, e ela pode ter úlcera, ela pode ter gastrite, pode ter dor no estômago. Uma mãe que perde um filho, ela pode ter uma pressão alta. Uma mulher que perde seu casamento pode ter câncer, células angustiadas, como dizem os oncologistas. Por isso, nosso estado emocional é muito importante para o equilíbrio do nosso corpo. E o inimigo se aproveita disso. Porque ele sabe, na verdade, que as nossas emoções, elas são vulneráveis. As emoções é a praia do adversário. É ali que ele vai querer agir. Se ele percebe a sua fragilidade emocional, ele vai entrar ali para poder comprometer a sua vida, o seu dia a dia com Deus, a sua jornada. Não é? A pessoa vive estressado, estressado, estressado. É um forte candidato à multiplicação das células desordenadas. Então, emocionalmente, nós podemos adoecer. Chamam-se doenças psicossomáticas. Mas existem doenças que são espirituais. Era a mulher encurvada, era o menino mudo, não é? Doenças pneumossomáticas, que é o espírito adoecer no corpo, males do espírito se manifestando em mal físico. Pode ter muitas doenças que são espirituais, mas eu quero falar com você de uma coisa que nós temos visto com muita frequência também na igreja. Só esse adendo aqui: a depressão é a doença do século. Ela pode ser da carne? Pode. Pode ser uma deficiência hormonal? Pode também. Pode ser uma deficiência do hormônio do bem-estar, tem uma queda no bom humor, então fica triste, fica abatida, né? Tem muitas mulheres que têm uma queda no hormônio do bom humor no período pré-menstrual, TPM aí é isso. E eu devo tomar remédio para depressão? Sim, às vezes as pessoas estão com dor de dente, dor de cabeça, tomam remédio, não é? Então, temos que ter o controle. Mas não há nada que o diabo, na verdade, lance sobre nossa vida que não possa ser removido, que não possa ser restaurado, não é? Então, muitas vezes toma um remédio, você tem o tratamento, você fala, eu já fui um médico, já passei por todos os procedimentos e continua a mesma coisa. Aí nós começamos a partir para a segunda etapa. Qual é a segunda etapa? Entramos com uma outra pergunta. Aconteceu alguma coisa terrível na sua vida? Perdeu alguma coisa de valor? Não é? Problemas com o filho, casamento, negócio, sofreu alguma humilhação, alguma decepção grave? Porque a sua alma se entristece e tem tristeza da alma que você não consegue vencer. Ela vai te causar depressão, porque, na verdade, a depressão da alma ela é uma depressão reativa, é uma reação de não vencer o sofrimento, não vencer a decepção. Aí olha só o cativeiro da alma. A pessoa fica sofrendo pelo sofrimento. Ué, mas crente tem esse tipo de depressão? Tem. Elias era crente. Era tão crente que ele dizia assim, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença eu estou. Não é isso? Passou 3 anos e meio de sofrimento, de luta, de vergonha, de humilhação, teve que comer da boca de um bicho imundo, e Elias sabia, porque ele era profeta. Depois foi para a casa da viúva em outro país, na Síria, alimentado na casa daquela viúva, por um milagre também. Não faltava azeite, não faltava farinha, mas para ele não era uma posição confortável. Talvez se preocupasse até com os vizinhos, do que as vizinhas da viúva poderiam falar, oh, esse camarada, esse profeta aí está encostado na vida dessa pobre mulher. Então, preste bem atenção. Para você ter uma ideia, ele estava tão humilhado que quando o filho da viúva morre, ele fala para Deus assim, até nisso o Senhor me aflige. Ou seja, ele estava no limite. E quando ele sai do esconderijo, ele vai se apresentar a Acabe. Você acha que eles foram receber ele com beijos e abraços? Quando Elias abriu a boca e disse que não ia chover, ele não atingiu só a casa de Acabe, ele atingiu todo Israel com a seca. E quando ele voltou, não foi bem recebido, ou não foi recebido com honras, porque muitas pessoas, todo mundo passou aperto. Ele disse, eu estou só. Então, por aí já dá para entender qual era a luta, o tamanho da luta de Elias. E ele entrou embaixo de um zimbro, porque na depressão reativa a pessoa desiste de tudo, ela quer morrer, ela muitas vezes pede para Deus levar, porque a vida fica sem graça para ela. Então eu pergunto para a pessoa, se pergunta para a pessoa, aconteceu alguma coisa grave na sua vida? Ela está tomando remédio, não melhorou? Pergunta se perdeu algo de valor, ela diz que não lembra, aí entendemos que se não lembra, não perdeu, porque ninguém esquece, na verdade, que perdeu alguma coisa de valor, que passou por uma grande humilhação. Então já sabemos o que não é da alma. Se não é do corpo, não é da alma, é aonde? É espiritual. E a depressão espiritual, ela resulta de derramamento de sangue. Além de acidentes frequentes, além de mortes prematuras, além de perdas de órgãos, de doenças graves, depressão com suicídio, a depressão da alma, a pessoa quer morrer, a depressão espiritual, a pessoa se mata, a pessoa se suicida. Então, o fruto colhido é o fruto plantado. A feitiçaria traz doenças nessa parte do corpo, pescoço e cabeça. Aneurisma, tumores, derrames cerebrais, traz doenças no corpo emocional, bipolaridade, esquizofrenia, aquelas psicoses maníaco-depressiva. Agora, por que traz doença nessa área do corpo? Porque é essa área do corpo que se oferece para as trevas. É essa área do corpo que se oferece nos rituais. E quando alguém vai se tornar, vai para
fazer algum movimento, alguma consagração, dedicar sua vida a um demônio, ele passa por um ritual onde ele fica 21 dias, ele fica enfiado no roncol, no quartinho, oferecendo a cabeça para o santo, raspa a cabeça, derrama sangue da cabeça, até o demônio receber a cabeça dele. Consequências espirituais nessa parte do corpo. Então, quando se encontra numa família, várias pessoas com loucura, várias pessoas com enfermidade na cabeça, pode fazer o mapeamento, porque vai encontrar um histórico de ocultismo. E a idolatria? A respeito da idolatria, eu preciso dizer uma verdade para você. Nos escritos do profeta Oséias, a idolatria é chamada de prostituição espiritual. Lá Deus fala assim: o meu povo se prostituiu adorando ídolos. Oséias capítulo 4, versículos 12 e 13 diz: o meu povo consulta a sua madeira, a sua vara lhe responde, porque o espírito da luxúria os engana, e prostituem-se apartando-se da sujeição do seu Deus. Sacrificam sobre os cumes dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho e do álamo e do olmedo, porque é boa a sua sombra, porque isso por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Lá em Romanos 1,18 diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e também sobre toda a injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, dele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem indesculpáveis. O que quer dizer isso, indesculpável, apóstolo? Você vê lá as cataratas do Iguaçu, vê Deus. Você vê chuva que sobe como vapor e desce como água, você vê Deus. Você vê uma semente chamada espermatozoide com uma semente chamada óvulo no ventre de uma mulher se tornar osso, você vê Deus. A criação, ela manifesta Deus. Então, é indesculpável quem vendo o que Deus fez não honre como Deus. Aí o versículo 21 diz: porquanto, tendo conhecido Deus, não glorificaram como Deus. Não é isso? Qualquer imagem que tenha o papel de Deus, seja imagem de homem ou de qualquer outra coisa, é mudar a imagem de Deus incorruptível em coisas corruptíveis, coisas que quebram, coisas que precisam ser carregadas de um lugar para o outro, coisas que precisam ser limpas, coisas que não podem se locomover sozinhas, que se desfazem. Por isso, ou seja, por causa da idolatria, Deus os abandonou às paixões infames. Não é isso? E aí, quando chega no versículo 27, diz que homens cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Está falando da promiscuidade sexual. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. E promiscuidade sexual é fruto da prostituição espiritual, que é adorar ídolos ao invés de adorar o Deus verdadeiro. Famílias, quanto mais idólatras são, mais promiscuidade sexual tem. Então, outra consequência espiritual da idolatria é a cegueira espiritual, que é uma palavra de Deus no livro de Salmos, no capítulo 115, que diz que tem boca, mas não falam, olhos têm, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, narizes têm, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés têm, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta, e a eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos que neles confiam. Tornem-se olhos sem ver, tornam-se igual a olhos sem ver, ouvidos sem ouvir, não vai falar porque não vai ter som na garganta, enfim, vai ficar igual os ídolos, os artífices, né? Artífices e os idólatras. Então, não enxergam espiritualmente. Você prega e a pessoa não entende o que você está pregando. Você fala, e a pessoa não ouve. Parece que está falando com uma parede. Então, está escrito que a idolatria traz prostituição e cegueira. Mas traz outra coisa que não está escrito e que aprendemos pela prática. Qual é a outra consequência espiritual da idolatria das famílias? Casamentos fracassados. Mulheres e homens que não se casam ficam solitários porque tornam-se iguais aos ídolos, e os que o fazem e os que neles confiam. E como os ídolos são? Eles são solitários. A idolatria é uma religião que não tem família. Herança espiritual de solidão. Padres, beatas, freiras, e quantos vivem um casamento de fachada, cada um no quarto. Idolatria traz consequências terríveis a essa nação. Outra consequência espiritual da idolatria: pobreza. Quantos nós temos uma herança espiritual de idolatria? Mas eu não conheço os meus antepassados, eu fui adotado ou eu fui criado no orfanato, mas não precisa conhecer. Os sintomas vão dizer qual é a sua herança. Está com tosse, espirro, você sabe que está gripado. Os sintomas que você tem na família ou se dá para identificar, ou pelo sim ou pelo não, ore com renúncia em tudo que é herança, como Daniel fez.
Daniel estava no cativeiro, ele confessou os pecados, ele abriu a boca e confessou os pecados. Então, reconheça o que foi feito de mal diante de Deus, reconheça que a palavra de Deus não foi respeitada, reconheça que sobre a sua vida há uma consequência espiritual da herança, e agora confesse o teu pecado também. Não é? Então, nós precisamos fazer confissão de heranças, mas individualmente você precisa fazer a confissão dos seus pecados, porque a partir de você vai começar uma nova herança. Amém? A partir de você vai começar uma nova herança. Então você precisa ser específico com Deus quanto ao que você quer, porque na dimensão espiritual tem tudo que você precisa. Para você obter o milagre, alguém deve sonhar e clamar em forma de uma ordem. E eu costumo dizer que em um ambiente profético, palavras, elas se tornam decretos. E aí você começa a decretar, você começa a falar, você começa a ministrar, porque esse tempo é o tempo que Deus está chamando a igreja, esclarecendo a igreja, para que a igreja possa começar a clamar, começar a emitir decretos, porque uma das ferramentas que te ativa, que te cura, que te reposiciona e que o céu te entrega e que você precisa usar são as declarações proféticas constantes. Separe momentos do seu dia, declare a palavra com fé. Por quê? Porque isso alinha a alma e fecha as brechas. É importante você declarar quem Jesus é em sua vida, quem Jesus é para você. Isso é o que faz a diferença, é isso que torna você distinto, né? Ou torna distinto aquele que anda no campo da fé. Não é somente o fato de você frequentar uma igreja, mas o fato de você apurar a sua linguagem. Nós temos que ter uma linguagem profética. O Provérbio 18, 21 diz que afirma que a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, isso nos leva a compreender que aquele que faz uso de uma linguagem correta será bem-sucedido. O que liberamos com as nossas palavras tem uma importância decisiva em nossos resultados. Tem influência no mundo do espírito e naquilo que Deus vai fazer, queridos. Então, em outras palavras, nós podemos dizer que uma linguagem adequada, ela prepara o caminho do milagre. Entende isso? Uma linguagem adequada, ela prepara o caminho do milagre. Então, nesse tempo, nós precisamos o quê? Na dimensão espiritual, começar, né, a sonhar e clamar em forma de uma ordem. Esse não é o tempo de nós abaixarmos a cabeça, de nós recuarmos, de nós nos submetermos a algumas coisas que têm sido impostas, né, na vida dos nossos pais, dos nossos avós, e têm tentado se repetir em nossa vida. É o tempo de você se levantar, olhar para o alto e clamar a Deus pela manifestação do poder dele em sua vida, em sua casa, em sua família, dizendo para ele que você não está satisfeito com a posição que você está, mas eu quero mais de Deus. É tempo de alguém se levantar e dizer, eu quero mais de Deus, de alguém se levantar e dizer, olha, eu quero uma mudança, eu preciso que o Senhor crie uma nova realidade, e eu quero dizer para você que esse alguém pode ser você, ou esse alguém deve ser você. Uma coisa interessante que eu estava lendo, Jesus ele nasceu em Belém, foi criado em Nazaré e morou em Cafarnaum. Mas quando perguntaram a Jesus de onde ele veio, ele falou assim, eu vim do céu. Ele tinha consciência de destino, de onde ele veio e para onde ele vai. E você precisa ter consciência, sabendo que o que você é hoje não determina onde você vai chegar. O que você está vivendo hoje não determina quem você é. O que Deus tem colocado sobre a sua vida vai levar você adiante. Talvez você não saiba ainda o que o Senhor já tem colocado sobre você. Não saiba ainda o que Deus colocou sobre a sua vida. Eu lembro de Jeremias, quando o Senhor falou, olha, antes que você tivesse forma no ventre da sua mãe, eu já te conhecia pelo nome, já tinha te dado como profeta às nações. Então preste atenção. Deus tem planos para a sua vida, Deus tem movimentos espirituais grandes e maravilhosos na sua vida, e essa palavra, eu gostaria que ela entrasse no seu espírito, desafiando você a reagir, desafiando você a olhar para o céu e saber, eu sei que existe uma cura, eu sei que existe a restituição, eu sei que existe um poder disponível chamado unção para todos aqueles que tomam Jesus como Senhor da sua vida. Então, nesse momento, o Senhor que nós estamos vivendo, o Senhor está nos chamando para que nós possamos reagir, nós possamos nos levantar e dizer para os céus, ó, nós cremos que nós podemos ser novas criaturas, nós cremos que nós podemos viver o novo de Deus, nós queremos ser transitado para o novo de Deus, queremos ser transitado para o profético, viver no profético, onde tudo é possível ao que crê. Esse é o tempo. E o inimigo tem tentado apagar a sua voz, trazer um silêncio profético sobre a igreja, para que ela não clame, para que ela não emita decretos, para que ela se conforme pensando, não tem mais jeito, mamãe era assim, vovó era assim, papai era assim, eu já estou ficando assim também. Não, não. Esse tempo é o tempo que o Senhor está nos chamando para que nós possamos viver um novo tempo, porque o Deus que criou, ele está criando, ele ainda está no controle.
Deus está declarando a sua soberania e, às vezes, é preciso você apresentar um motivo para Deus para ele poder agir na sua vida. Às vezes é preciso uma grande injustiça para a justiça de Deus vir. Às vezes é preciso vir uma perseguição para vir o livramento. Não é? Que é maior injustiça do que Jesus ir para a cruz para sofrer por nós. Então, Deus só precisa de um motivo para agir em sua vida. Apresente a Ele os seus motivos. Se há uma injustiça sendo feita contra você, se há uma ação espiritual armada contra você, se há um preço que não é seu para pagar, se há palavras de juízo contra você, você já tem um grande motivo para Deus mover na sua vida. Então você começa a dizer para o Senhor: olha, Senhor, eu estou vivendo isso. Eu tenho visto isso na vida dos meus filhos. Eu tenho visto, na verdade, certas coisas na vida dos meus filhos que eu não quero que se repita em minha vida. Não quero que se repita em minha vida. Tenho visto coisas na vida dos meus filhos que eu não concordo. Eu tenho visto coisas na minha casa. Eu tenho visto manifestações na minha vida que eu não quero que se repita mais. Não quero que se repita. Eu preciso de uma mudança, eu desejo uma mudança, eu almejo uma mudança. Aí voltamos ao princípio, aos pés de Jesus. Se coloque aos pés de Jesus. Comece a se aproximar mais. Comece a clamar mais. Comece a buscar mais. Se levante nas madrugadas. Comece a buscar o Senhor. Comece a pedir a Deus que possa trabalhar. Creia, creia. Creia que, independente de qualquer situação que esteja ao seu redor, o Senhor vai fazer sim. Creia, independente de qualquer situação. Eu me miro muito em Bartimeu, quando o Senhor falou: deixai-o vir a mim. Ele lançou fora a sua capa e foi. Lance fora a capa da insegurança, do medo. Lance fora e vá, sabendo que Jesus, ele é a resposta para a sua vida. Então, querido, em nome de Jesus, comece a colocar diante de Deus a sua vida. Comece a entender que a palavra de Deus é pura e é verdadeira, e o Senhor, na verdade, está nos chamando nesse tempo para que nós possamos viver coisas maravilhosas, possamos viver coisas novas do Senhor, não é? Então, dominadores que têm prendido você em uma condição que não é de Deus para a sua vida, tem impedido você de viver os planos de Deus na sua vida. Aí o que acontece? Mas olha, pastor, eu estou vivendo certas situações aqui, eu não entendo por quê. Tudo bem, você não entende por quê, pode ter sido lá no seu passado. Então coloque diante de Deus. Esses tempos atrás eu tive uma visão de que minha avó ela estava usando uma roupa que não me agradou muito, e eu fiquei pensando: que roupa é essa? Né? E comecei a orar ao Senhor para pedir a Deus que pudesse nos dar discernimento, pedir a Deus que pudesse mover, né? E pedir perdão a Deus pelos pecados que foram cometidos por eles. Pedir ao Senhor que pudesse manifestar a graça dele, abrindo o entendimento para que nós pudéssemos compreender. Então, nesse tempo, se você está vivendo certas situações que você não concorda mais, se você pensa em progredir, eu não sei se você está satisfeito com a sua vida com Deus, com o seu nível de comunhão, se está satisfeito na sua caminhada com Deus, não é? Se você não está satisfeito, se você pensa que você pode alcançar mais, se você entende que Deus tem mais para você, comece nesse tempo, reconheça o que foi feito de mal diante de Deus, reconheça que a palavra de Deus não foi respeitada, reconheça que sobre sua vida pode haver uma consequência espiritual de herança, e comece a confessar e dizer para o Senhor, porque a partir de você pode começar uma nova herança, a partir de você pode começar um novo de Deus para sua casa, para sua família, a partir de você pode começar, na verdade, um novo tempo na sua família, pode começar um novo de Deus ser transmitido para os seus filhos, transmitido para as pessoas que estão ao seu redor, transmitido para a sua família, e esse é o tempo que o Senhor está te chamando para que você possa fazer, sabe o quê? Reagir. Esse é o tempo de reação. Deus está te chamando para que você possa reagir. Então, meu irmão, reaja. Vá para os pés do Senhor Jesus, porque realmente muitas coisas têm acontecido. Muitas vezes estamos debaixo de maldições tremendas, estamos debaixo de situações terríveis, estamos debaixo de perseguições espirituais, de cativeiros espirituais. Estamos, sim, entendemos que estamos vivendo situações difíceis, muitas vezes não conseguimos progredir, não conseguimos vencer em determinada área, mas eu preciso entender onde é que está a resposta. Jesus falou: siga-me, eu sou o caminho, siga-me. Precisamos, então, entrar na presença do Senhor, ir para a presença do Senhor e pedir ao Senhor, procurar, confessar, procure sua liderança, confesse: olha, realmente houve isso comigo, realmente eu entendi que eu preciso de uma mudança, eu não quero mais essa vida, eu quero uma proximidade maior, eu quero ver a presença de Deus na minha vida, eu quero sentir o toque de Deus na minha vida. Então, nesse tempo, esse é o tempo que existe uma janela espiritual que está aberta para aqueles que são crentes de verdade. Uma janela espiritual que está aberta, um portal espiritual que vai te dar acesso ao novo de Deus.
aqueles que não estão conformados com a sua condição espiritual, aqueles que não estão, né, conformados com a vida que eles estão levando, né? Então, preste bem atenção, coloque diante de Deus a sua vida e peça ao Senhor que possa manifestar a graça, manifestar o poder, manifestar a unção. Eu quero orar com você agora, pedir a Deus que possa mover na sua vida, agradecer a Deus, né, porque realmente Ele tem nos dado assim uma solução, uma resposta, Ele tem trazido para nós uma resposta e nós precisamos nos mover nessa direção. Eu lembro que o profeta Osés fala que o Senhor, olha, levei o meu povo para o deserto, para que lá eu pudesse falar o seu coração. Muitas vezes Deus nos separa em certas situações porque nós estamos envolvidos com tantas coisas do dia a dia. E esse tempo é o tempo onde Deus quer que você se separe para que Ele possa falar com você. Coloque diante de Deus a sua vida. Fale com Deus acerca da sua vida. Fale com Deus acerca das suas necessidades. Fale com Deus acerca daquilo que você tem entendido que não pode mais permanecer, não é, na sua vida. Então, eu gostaria de orar com você, que você possa aí colocar sua mão direita no seu coração e vamos pedir a Deus que possa mover na nossa vida, nos permitir mergulhar nesse novo que está disponível pelo poder do Espírito Santo para as nossas vidas, né? Mergulhar na condição de viver a restituição, de enxergar em Cristo Jesus as possibilidades da palavra, do cumprimento das promessas em nossas vidas. Então, nessa tarde, que o Senhor possa falar no seu coração, dizendo para você que existem problemas sim, mas existe a resposta, já nos foi dada na cruz do Calvário, quando Jesus disse, olha, está consumado. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós reconhecemos que em nossa família existem históricos de derramamento de sangue, de homicídios, de aborto, de violência, e reconhecemos que com as práticas que até nós não sabemos quais foram produzidas heranças espirituais para a nossa vida, para a nossa posteridade, para os nossos descendentes, mas nesta hora nós reconhecemos que eles fizeram mal perante o Senhor, reconhecemos que derramaram sangue inocente e reconhecemos essa herança e queremos nos desligar dessa herança para nos ligar ao trono da graça. Eu peço que o sangue de Jesus apague toda essa herança no mundo espiritual e venha nos reconciliar como geração bendita do Senhor e que os nossos filhos, nossos netos, bisnetos, tataranetos não sejam tocados por essa herança. Agradecemos a Ti pelo poder da ressurreição, porque os olhos do nosso entendimento estão sendo abertos nesse momento para renunciar a todo conhecimento, cultos e práticas de abominação que recebemos dos nossos antepassados, ligados a principados, potestades, dominadores das trevas e seus comandados. Pedimos perdão por ter aberto portais que nos conectaram a essas dimensões do inferno, invocando esses demônios para incorporar, estabelecer na nossa família, na nossa linhagem, descendência, né? E recebemos agora o amor do eterno e cancelamos toda a mortandade, esterilidade da nossa vida emocional, física, espiritual, financeira, e queremos agora reafirmar que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, Jesus Cristo é o Senhor da nossa família, da nossa descendência, de geração em geração. Quero desligar a nossa alma, nosso corpo, nosso espírito, a nossa vida, a nossa família e os nossos descendentes de todos os principados, potestades, dominadores das trevas e seus comandados. E quero declarar aqui, como apóstolo dessa nação, como ministro do Evangelho de Jesus Cristo, que tudo que é nosso, nós queremos tomar de volta, lavado e remido no sangue do Cordeiro, e queremos devolver todas as suas influências, contaminações, comportamentos adquiridos e distorções no nosso DNA. Que o nosso DNA seja purificado desses domínios através da cruz de Cristo, porque nós cancelamos toda a contaminação e influência no nosso DNA, nos desligamos de corpo, alma e espírito de cada um deles e tomamos de volta o que é nosso, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro e devolvemos o que é dele em nome de Jesus Cristo. Portanto, nesta hora, meu Deus, estende as suas boas mãos sobre todos esses que nos ouvem, sobre cada família representada, aqui representada por essas pessoas, e visita cada um deles, que haja um divisor de águas, que eles possam receber esse entendimento que para tudo existe uma cura, que para tudo existe uma resposta e que o Senhor tem honrado, amparado aqueles que têm buscado o Senhor para obter uma mudança de realidade. E nesta tarde, verdadeiramente, a mão de Deus, a bênção de Deus não somente se manifesta
mas se estabeleça sobre cada família aqui representada, no nome poderoso de Jesus. Que a bênção de Deus esteja conforme a confissão que foi feita, que a bênção de Deus se estabeleça, trazendo um novo tempo, trazendo, Senhor amado, novas condições, trazendo o renovo do Senhor para cada uma dessas vidas, levando eles ao conhecimento da necessidade de estar aos pés de Jesus, porque é Ele que vai nos levar a uma nova condição de vida. Então, em nome de Jesus, eu te agradeço, em nome de Jesus, eu abençoo cada uma dessas vidas. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Obrigado aí pela oportunidade, apóstolo Éder, meu querido. Beijo no coração. Deus abençoe vocês em nome de Yeshua. Amém.